Estamos iniciando mais um Café e Prosa e hoje vamos prosear com Gabi Salite. Ela é da ONG Parto do Princípio. Parto do Princípio. É uma ONG que trabalha a questão da mulher. E nós vamos tomar um cafezinho, Gabi, para a gente poder iniciar o nosso bate-papo. E nós não poderíamos deixar de dizer e conversar um pouco sobre esse 8 de março. Domingo agora nós vamos comemorar mais um ano de luta pela questão da emancipação dos direitos das mulheres, igualdade de gênero, uma luta internacional fundamental. Como é que você avalia esse nosso avanço nos últimos anos, nas últimas décadas, em relação à relação de gênero na sociedade brasileira? Avançou? O que precisamos avançar mais? Gilson, primeiro eu quero agradecer o convite para o café, né? Eu cobiço o café há muito tempo, o pão de queijo aqui no Café e Prosa. E agradecer a oportunidade de estar discutindo, assim, nessa data que é um marco importante, né? A questão das mulheres na nossa sociedade, né? A Parto do Princípio trata particularmente da mulher enquanto gestante, no parto, e no parturiente e no puerpério, né? E é uma situação na qual a mulher é extremamente fragilizada, né? Quer dizer, ainda hoje, nós estamos em 2015 e ainda hoje nós estamos discutindo direitos de mulheres que são ofendidas durante a gestação, né? Nós somos um país que é campeão em violência obstétrica, né? 25% das nossas mulheres sofrem violência, né? Na gestação, parto ou pós-parto imediato. Então ainda há muito o que avançar. Há um caminho muito longo a se percorrer. Esse negócio do parto humanizado é um tema hoje bastante discutido aqui no Brasil. Recentemente, dados do Ministério da Saúde diz que quase 80% dos partos do Brasil são feitos por cesarianas, né? Aquela coisa que os médicos acabam impondo à mulher a cesariana como um método finalístico do processo de nascimento. Como é que você avalia isso? Nós precisamos fazer essa luta mesmo, no sentido de construir uma alternativa do parto natural, normal, que seria humanizado, que seria uma tendência nossa na sociedade brasileira? O que a gente chama de parto humanizado, o que se trata na mídia como parto humanizado, nada mais é do que o parto científico, né? Quando se diz parto humanizado, as pessoas ficam imaginando assim, velas e corações. Não é disso simplesmente que está se falando. Está se falando o seguinte, o que se defende é que o parto, que a mulher tenha condições, ela tenha uma assistência de qualidade suficiente, qualidade técnica, né, para que ela tenha seus filhos nas condições determinadas pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde. A Organização Mundial de Saúde determina que 15% das gestações vão terminar numa cesárea. 15% vão ter alguma distócia, alguma anomalia, alguma dificuldade que vai levar as mulheres à cesárea, que é uma cirurgia maravilhosa, salvadora, né? Que é uma evolução da nossa medicina muito querida, né? Muito preciosa para nós. Só que hoje no Brasil, na rede suplementar, esse dado que você está dando é o da rede suplementar. Sim. São mais de 80%. Na rede pública é um pouco menos do que isso. Menos. A nossa estatística geral é 52% hoje dos bebês brasileiros nascem via cesárea. Isso não é necessário, porque veja bem, a cesárea tem 100 anos. A humanidade chegou ao tamanho que chegou com as pessoas tendo partos normais, né? Minha avó falou que ela fez 100 partos e todos vingaram. Relação que... O que a gente chama de parto natural hoje também não é o parto que a sua avó assistiu, que era um parto que não tinha os privilégios todos que nós temos hoje, uma boa assistência técnica, com parteiras que foram formadas, que são enfermeiras obstetras, que estudaram 5 anos para isso, né? Não se defende que as mulheres percam os benefícios que a ciência, né, nos trouxe, mas simplesmente que elas sejam respeitadas como autoras no seu direito de ter seus filhos. 80% de cesárea significa de que cada 10 mulheres que entraram no hospital para ter seus bebês, 8 saíram com as barrigas cortadas. E muitas vezes acreditando em argumentos completamente esfarrapados, acreditando que o bebê vai morrer porque está com cordão enrolado no pescoço. Meu Deus, 40% das gestações tem cordão enrolado no pescoço. Se isso matasse nós não teríamos... A humanidade não teria sobrevivido. Não teríamos vingado, né? Sabe? Ou então acreditando que são defeituosas.
eu não dilatei, sabe? Ah, eu não consegui, a minha bolsa não estourou. Ah, eu não, acreditando que não eram capazes. Entendeu? Não existe isso, quer dizer, as mulheres dilatam. Se você não entrou em trabalho de parto, não há como o médico dizer se você vai dilatar ou não. Só em trabalho de parto as mulheres dilatam para ter seus bebês. Então, são 80% de cesáreas, mas parte relevante delas sem indicação clínica. Sabe? Vira quase uma linha de produção, né? Exatamente. O obstetra chega ali, tem 10 mulheres para poder ter para, vamos marcar naquele dia. Vamos cortar as 10, resolve o problema, manda embora e dá. É fácil de entender. A produtividade do sistema privado de saúde, principalmente. Gilson, o médico recebe mais ou menos a mesma coisa, talvez até um pouquinho mais pelo parto normal, do convênio, para assistir uma cesárea ou um parto normal. É mais ou menos a mesma coisa. Só que o que acontece? Se ele marca as cesáreas eletivas, ele é capaz de marcar todas. É muito comum você ouvir assim: ah, não, hoje você não consegue. Quinta-feira o doutor fulano não atende, que é o dia que ele opera. Então, ele quinta-feira marca as 10 gestantes dele que estão com 37 semanas em diante, ele faz cada cesárea em 20 minutos, meio-dia ele está almoçando, a 1 hora ele está de volta no escritório. Um trabalho de parto natural, né, no tempo do bebê e da mãe, pode demorar 24 horas. Eu tenho 2 filhos. A média é de 6 horas, né? Assim, uma média de 6 horas. Sabe? E nossa vida não permite isso. Quer dizer, que hospital disponibiliza um quarto para a mulher ficar lá durante 10 horas, 6 horas que seja, em trabalho de parto, esperando o tempo dela, o tempo do bebê, um tempo que é imprescindível para a sua fisiologia, porque é o tempo, cada contração que tem, o bebê é pressionado pelo canal uterino, e aí o seu pulmão vai amadurecendo, a mulher vai produzindo ocitocina, que vai ajudar o útero dela a contrair depois que o neném nasça, evitando hemorragia, que vai ajudar ela a produzir a descida do leite para ajudar ela na amamentação. Mas isso cabe no nosso sistema privado? Quer dizer, cabe um hospital esperar 10 horas para aquele bebê nascer? Cabe um médico também? Cabe na vida dele ter que... Porque ainda que ele receba a mesma coisa pelo parto normal e pela cesárea, o convênio não remunera o consultório que ele desmarcou. Entendeu? Não remunera. Então, quer dizer, como profissional liberal, não vale a pena para o médico. Não é financeiramente interessante. E como isso é um processo que dura muitos anos, nós temos um problema sério. Os nossos médicos deixaram de saber assistir partos normais. Porque o que ele tem que fazer é isso, ele tem que assistir. Ele tem que ser a plateia, assistir a mulher, porque o corpo dela sabe o que fazer. E se houver alguma distócia, se houver algum problema, se houver alguma necessidade de intervenção, ele tem que estar ali para intervir. Entendeu? Mas só 15% das mulheres vão precisar dessa intervenção. Eu vi um depoimento recentemente de um estudante de medicina, já no 6º ano de medicina, dizendo que na faculdade de medicina ele sequer sabia desse processo. Ou seja, até a formação do médico lá, do clínico, da clínica em geral, ele desconhece esse processo, ou seja, eles são induzidos já para uma indústria de parto cesariana, porque isso é mais lucrativo, inclusive, para o sistema como um todo, né? Sim, e porque o médico, ele é formado para a doença. Ele é formado para patologia. Por isso que os países que têm os melhores prognósticos maternos e perinatais, né, de recém-nascidos e de mães, são os países que tiraram o parto de risco habitual da responsabilidade do médico e passaram eles para as midwives, que são as parteiras, que são enfermeiras obstetras, que são enfermeiras que tiveram os seus 5 anos de escola de enfermagem e depois uma especialização em obstetrícia. Ou então são para as obstetrícias, que fizeram 5 anos de formação em obstetrícia para poder atender. Então, o que acontece? No sistema ideal, hoje, você tem os partos de risco habitual sendo atendidas pelas parteiras, pelas midwives, e quando há alguma distócia, quando há alguma patologia, aí sim, né, se transfere isso para a responsabilidade do médico. E essa questão do parto domiciliar, que também algumas mulheres têm assumido essa questão. Do ponto de vista fisiológico, é natural o parto, né, o trabalho, e do ponto de vista jurídico, alguma implicação dessa decisão da mulher de ter o parto em casa? Isso tem alguma... Porque já vi, inclusive, alguns juízes... determinando que a mulher vá ser encaminhada a um hospital para poder ter o filho. Como é que é ser do ponto de vista jurídico? Porque o fisiológico é normal, natural, mas aí como é que você vê essa questão do parto domiciliar e a ação da justiça impondo uma regra para as mulheres? Está aí num assunto que eu estou adorando. Essa conversa está ficando boa demais.
Olha, as mulheres têm... E a gente está falando aqui, então, do Dia Internacional das Mulheres, quais são as nossas conquistas e tudo mais. As mulheres são donas do seu corpo. A nossa Constituição garante a nossa autonomia, né? Não só a nossa privacidade, mas, inclusive, a nossa... Enfim, o nosso livre-arbítrio com o que a gente faz. Não existe ninguém mais apto a decidir o que é melhor para si ou para sua família do que uma mãe. Ninguém. Certo. E o que acontece é o seguinte, esse caso que você está dizendo, né, é o caso que ficou famoso no Brasil, de uma moça chamada Adelir. A Adelir tinha uma cesárea prévia, ela tinha sido submetida a uma cesárea, ela fez o pré-natal, ela era absolutamente saudável, seu bebê era absolutamente saudável, ela estava fazendo um acompanhamento Pré-natal? Pré-natal e muito zeloso, inclusive, né? E a Adelir foi ao hospital, quando ela fez 41 semanas de gestação, que também isso é um ótimo mito para a gente desfazer-se, né? Dizem que no dia que o bebê fez 40 semanas, tem que tirar ele com uma cesárea, como se o bebê fosse atum em lata, né? E amanhã ele estivesse podre. Não, as coisas não são assim. Quando o bebê está pronto para nascer, a mulher entra em trabalho de parto, em regra. Sim. Mas quando a Adelir, depois de determinado momento da gestação, esse acompanhamento tem que ser de fato mais delicado. E ela foi ao hospital fazer um ultrassom para fazer esse acompanhamento. E quando ela comentou, os médicos viram o cartão dela de pré-natal e disseram para ela assim, mas você tem uma cesárea prévia? Ela, mas eu vou aguardar eu entrar em trabalho de parto. Até 42 semanas? Eu vou aguardar, eu entrar em trabalho de parto, meu bebê está bem, você está vendo que ele está absolutamente saudável. Aí o médico falou, não, você tem que ficar aqui para uma cesárea. Ela falou, não vou ficar. Ela assinou um termo de responsabilidade, foi a casa dela. Esse médico provocou o Ministério Público, que ajuizou uma ação determinando que ela fosse conduzida ao hospital para uma cesárea. Isso, assim, é o cúmulo da intervenção no Estado, o cúmulo da ofensa do Estado. O direito individual das pessoas. Sim, mais do que um direito individual, né? A questão, assim, da determinação das pessoas, da sua livre determinação sobre seus corpos, né? Gabi, nós vamos dar um pequeno intervalo, continuar com esse bate-papo interessante e daqui a pouco nós retornamos. Tá bom. As drogas são uma armadilha. Você sabe disso. Seu filho não. Converse com ele. O diálogo é a melhor forma de afastar o perigo das drogas. Estamos voltando com Café e Prosa e hoje conversando com Gabi Salite. Gabi, nós encerramos aí o primeiro bloco falando sobre essa questão do empoderamento da mulher sobre o seu corpo e sobre o seu destino e das suas crias também. Uhum. Nós vivemos uma situação absurda na cidade de Belo Horizonte, uma posição do Ministério Público que tem, na minha avaliação, sequestrado crianças de mulheres que fazem consumo de drogas, de álcool, e uma atitude também unilateral e perversa, eu diria, do poder público e da justiça. Como você avalia essa situação dessas mulheres que estão sendo separadas dos seus filhos logo após o seu nascimento? É absolutamente deprimente, Gilson. O que a gente está passando aqui, de novo, por uma caça às bruxas mesmo, né? Meados do ano passado, o Ministério Público lançou 2 recomendações, determinando que as maternidades e os serviços de saúde informassem a vara da infância e da adolescência sempre que houvesse notícia de uma gestante ou uma parturiente que fosse usuária de drogas ou álcool. Todas as maternidades da cidade receberam essa recomendação e os serviços de saúde também. E qual que foi a consequência funesta dessas recomendações? Quando uma mulher dá notícia, por alguma razão, né, em trabalho de parto, que ela fez uso ou é usuária de drogas ou álcool, o serviço de saúde tem informado a vara da infância e da adolescência que tem, de maneira liminar,
sem ouvir essa mulher, sem dar a ela direito a um advogado, sem respeitar o contraditório, sem o devido processo legal, dar a ela sumariamente, determina o abrigamento desse bebê. Então o que significa? Significa que Maria teve um bebê, ela está lá no hospital. Uma hora o bebê fala assim, não, mamãe, nós vamos lá dar banho no seu bebê. E o bebê não volta. Maria passou por... É um sequestro. É um sequestro, não tem outro nome. Algumas vezes esses bebês têm já lugares em abrigo e são levados para o abrigo. Quando não há lugar no abrigo, porque a situação dos abrigos, um dia nós vamos precisar de ficar aqui 10 programas para tratar. Mas quando não há vaga no abrigo, acontece uma situação ainda mais bizarra, que é a seguinte. Hoje, depois de muita luta do movimento de mulheres, de muita luta das pessoas que militam pela saúde pública, hoje não existe mais nas maternidades aquele berçário que existia antigamente, aquela janelona onde fica aquele depósito de bebês. Hoje existem duas opções nas maternidades. Os bebês são saudáveis, eles ficam em alojamento conjunto com as mães, ou nos apartamentos ou nas enfermarias. Quando o bebê não é saudável, ele fica em UTI. Só existe isso. Bebê saudável com a mãe, bebê não saudável na UTI. Esse bebê que é retirado dessa mãe usuária de drogas ou álcool, ele não tem onde ficar. Então, mesmo que ele seja saudável, ele vai para a UTI. Correndo o risco ali de pegar uma infecção. Com bebês que não são saudáveis. Vai, não tem outro lugar para colocar. E lá na UTI, além do risco eminente dele pegar uma doença, porque os bebês que estão ali são doentes, né? Ele é privado da amamentação e ele é privado de alguma coisa que ele nunca mais vai recuperar na vida, que é o contato pele a pele com a mãe dele. Esses primeiros momentos de vínculo, de criação de laços, esses momentos onde a própria presença do bebê faz com que o leite da mãe desça, que ele perde a chance de ser amamentado com colostro, que é algo que vai ter consequências para a vida dele a vida inteira. Entendeu? E fica na UTI, que por melhores que sejam as pessoas que estejam lá trabalhando, né, não tem a menor condição de dar para ele o afeto que uma mãe daria. Né? Agora, Gabi, nós temos a lei da criança, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é previsto normas. E me parece que o Ministério Público e essas clínicas, hospitais privados, sequer desconsideram a legislação, porque é uma recomendação do Ministério Público, isso não é lei, é uma recomendação. Agora você tem uma lei que estabelece essas relações. Como é que está esse conflito entre uma lei estabelecida e uma recomendação do Ministério Público? Como é que você tem visto isso do ponto de vista jurídico também? A recomendação do Ministério Público, na minha avaliação, ofende não só o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas como a própria Constituição Federal, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que nenhuma criança vai ser tirada de uma família sem devido processo legal. Isso quer dizer que ela tem direito, que essa mãe tem direito a um advogado, ela tem direito ao contraditório, à ampla defesa, né? E nada disso tem sido recomendado, nada disso tem sido respeitado. A outra coisa é a seguinte: ainda que seja uma recomendação, e obviamente a recomendação do Ministério Público não tem força de lei, o profissional de saúde que recebe esse ofício se sente acuado. Se sente acuado, inclusive, a ofender o seu código profissional, que determina que o psicólogo, o médico, o enfermeiro tem que preservar o sigilo dos seus pacientes. Quando se obriga essas pessoas a oficiar a vara da infância e do adolescente, é claro que está fazendo com que essas pessoas se sintam forçadas. Isso tem um peso, Gilson. Né? Isso é uma questão muito importante para se tratar. Né? A recomendação do Ministério Público não é lei, mas ela acua. Né? Ela vitima também aqueles profissionais que estão tomando essa decisão. E é exatamente por isso que a sociedade... pressiona, né? Claro. E é por isso que as organizações da sociedade civil já se manifestaram. Né? A nossa Secretaria de Saúde, ela já fez contra-recomendações, dizendo: olha, profissional, você que está lá no hospital não é obrigado a cumprir essa recomendação do Ministério Público. E essa recomendação acontece na mesma dimensão no setor público e no setor privado? Porque mulheres de classe média alta que consomem droga e álcool têm o mesmo tratamento do caso da mulher pobre da periferia, nesse caso? Você já viu isso acontecer? Você já viu? Não tem a menor condição. Quer dizer, você já viu notícia que fulana se internou no hospital público, ainda que ela seja usuária compulsiva de álcool, ainda que ela seja adicta, ainda que ela seja, enfim, que abuse de calmantes ou qualquer outra coisa. Você já viu que esse bebê foi tirado? Não, mas claro que não.
sabe? Os hospitais privados nunca vão responder essa recomendação, nunca vão oficiar a vara da infância e da juventude, eles têm que eles têm que proteger a sua clientela. Então, esse é um dos efeitos funestos dessas recomendações, porque elas são higienistas. Elas estão tirando os filhos das pretas e pobres. Da periferia. Exatamente, entendeu? Isso é muito funesto. E ainda há um outro efeito que também é muito, muito bizarro, Gilson. Essas mulheres estão deixando de procurar o serviço de saúde. Claro, eu também deixaria. Se eu ouvisse falar por aí, se eu fosse usuária de drogas, se eu fosse pobre, e precisasse de ter o meu neném, de fazer o pré-natal, mas eu ouvisse dizer que estão tirando os bebês das usuárias de drogas, você acha que eu ia frequentar o centro de saúde para fazer meu pré-natal? Eu ia abandonar o pré-natal. Muito provavelmente eu ia abandonar o meu tratamento, eu não ia mais receber as equipes de saúde da família, eu ia me afastar dessas coisas para proteger o meu bebê. Eu ia ter meu bebê desassistidamente em casa, correndo riscos, e é isso que está acontecendo. Sérias implicações para a vida da mulher e do bebê, inclusive. Às vezes, a equipe multidisciplinar que acompanha essa mulher está fazendo isso durante anos. Durante muitos anos ela está batalhando para conseguir a confiança dessa mulher, para conseguir que ela vá ao tratamento. Com todas essas conquistas que são suadas, que são sofridas, se perdem no momento que essa mulher perde a confiança no Estado. Que simplesmente ela sabe que ela vai correr o risco do Estado simplesmente roubar o bebê dela sem ela ter direito à defesa. Então, essa é outra... O Estado deveria proteger... Sim. Inclusive tratá-la como a doente que ela é. Eu queria ressaltar uma coisa aqui. O movimento de mulheres não defende que... não é ingênuo. Nós temos plena consciência de que nem todas as pessoas que são dependentes de drogas e álcool têm condição de criar seus filhos. Nós não se defende que essas crianças sejam jogadas ao léu. Ah, não, é mãe e por isso é apta, e aí que cria o seu bebê na rua, em situações de risco. Não é nada disso, né? É óbvio. O Estado tem que criar condições de assistência social para poder proteger a mãe e proteger a criança. Exatamente. E depois de um estudo individualizado, depois de um envolvimento sério das equipes multidisciplinares com essa mulher, e se convencer que, de fato, elas não têm condições de criar esses filhos, eles têm que talvez ser criados pelas famílias extensas, por avós, por tios, por padrinhos, e se também isso não for possível, sim, serem encaminhados a famílias substitutas, que são famílias que... Os avós, os tios... Sim, e se mesmo os avós e tios não tiverem condição de criar essas famílias, que seja uma família substituta, que está na lista de adoção, mas que essa seja a última opção. Certo. Né? Gabi, nós estamos encerrando já esse bate-papo nosso. Quantas mulheres já sofreram essa atrocidade do Estado aqui, município de Belo Horizonte? A última notícia que eu tive, mas isso é um número que muda todos os dias, foram 174 mulheres, Gilson, sim, em menos de um ano. Pois é, Gabi, então nós precisamos continuar nessa batalha, nessa discussão, porque é um fato muito triste, muito autoritário por parte do Ministério Público, e a sociedade precisa dar conta da situação. Nós estamos encerrando o nosso programa, queria agradecer você por essa conversa, muito obrigado. Obrigada a você, de novo, por dar voz, né? Uma coisa tão importante. Você quer falar do seu site? Como é que a gente pode... Sim, eu escrevo um blog para mães, Gilson. O nome dele é Dadadá, www.dadadá.com.br. Nesse endereço a gente está acompanhando não só essas questões, né, das mães que estão perdendo seus bebês, mas todas as outras que são referentes à maternidade ativa, ao parto natural, à amamentação prolongada, à criação com apego. Você vai ser pai agora, espero você lá, entre os leitores do meu blog. É isso aí. Muito obrigado, Gabi. Estamos encerrando mais um Café e Prosa. Se você quiser participar, mande sugestões para o e-mail abaixo e até um próximo programa.